Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa reflexão de hoje é: o que você precisa saber sobre o milênio? O milênio é um assunto onde há várias divergências no meio teológico. Quando você ouve a palavra milênio, você entende que se refere a 1000 anos, mas não é este o entendimento de todos os teólogos. Alguns compreendem 1000 anos de forma literal, que neste caso é de fato 1000 anos. Outros entendem de forma prefigurada como repouso sabático depois de 6.000 anos de história do homem. Mas há ainda outros que entendem que se trata de um tempo indefinidamente longo, neste caso se valendo do que o apóstolo Pedro falou em sua segunda carta, no capítulo 3, verso 8, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas os problemas não param por aí. Há outra divergência sobre o milênio no que se refere ao local onde os salvos passarão os 1000 anos reinando com Cristo. Alguns defendem a ideia de que será uma era de felicidade aqui neste mundo, e outros acham que será uma das eras da eternidade nos céus. Você que é um estudioso das Sagradas Escrituras, sabe que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ali para acalentar o coração daquelas pessoas que estavam sofrendo por alguém que tinha perdido, que tinha falecido, ele traz uma palavra ali reveladora sobre a questão da ressurreição. E no verso, então, 16, ali a partir do verso 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele diz o seguinte: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Olhando para este texto, você pode estar perguntando: mas como alguém acha que os 1000 anos seriam vividos aqui na Terra, se quando Jesus então vier com o arcanjo, com as trombetas tocando lá nas nuvens, as pessoas que morreram em Cristo vão ressuscitar e subir para encontrar com Ele. E os que estiverem então vivos serão transformados num piscar de olho e vão subir também para encontrar com Ele nos ares. E você vai lá para os ares, então não vai ser na Terra. É que algumas pessoas, alguns teólogos, eles dizem o seguinte, que estas pessoas que vão ressuscitar e que vão ser transformadas, ao encontrar com Jesus lá nas nuvens, depois elas vão retornar para a terra, para reinar na terra. Mas se nós observarmos o texto não traz essa informação de que após o encontro de Jesus com estas pessoas, que elas retornarão aqui para a terra para viver. Uma outra coisa a ser observado é que esse texto não fala do milênio. Esse texto do apóstolo Paulo não fala nada sobre o milênio. Sobre o milênio, nós vamos encontrar apenas um texto bíblico que trata sobre isso, que está no livro de Apocalipse, no capítulo 20. E alguns até compreendem que outras passagens bíblicas também falam indiretamente ali do milênio, ou seja, de uma forma que não está explícita. Mas essas passagens bíblicas a que se refere, elas não estão falando de forma clara sobre o milênio. Um escritor chamado Henry Halley, escritor do Manual Bíblico, ele diz que a segunda vinda de Cristo é mencionada mais de 300 vezes no Novo Testamento. Mas o milênio é citado uma só vez na Bíblia, e esta situação, segundo ele, está na parte mais misteriosa da Bíblia, que é o capítulo 20 do livro de Apocalipse. Eu quero, então, ler alguns versos deste capítulo 20, para tratarmos deste tema, o que eu preciso saber sobre o milênio. É certo que tem muitas coisas para as pessoas saberem, e há até muitas especulações,
mas eu quero passar aquilo que nós de fato precisamos saber. Então, Apocalipse capítulo 20, verso 1, diz o seguinte: Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos, e depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. Olhando para este texto, a primeira informação que nos traz o texto é que João viu um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Este anjo tinha como missão prender Satanás e lançá-lo no abismo e fechar o local para ele não sair. Ele informa ainda que Satanás não iria sair para que não enganasse as nações até que terminassem os 1000 anos. O texto é bem claro quanto a isso. Notem que o texto não fala que o anjo tinha missão de ajudar as pessoas ressurretas aqui na terra para passarem os 1000 anos reinando. Parece não ser coerente pensarmos que Deus ressuscitaria pessoas cristãs mortas e transformariam aquelas que estivessem vivas num piscar de olho para continuar vivendo 1000 anos aqui na terra, juntamente com outras pessoas, com pessoas que não fazem parte desta ressurreição. Se pensarmos que as pessoas reinariam aqui 1000 anos, elas iriam viver mais do que viveram aqueles primitivos, lá da época de Adão, e que alguns viveram mais de 900 anos, como o caso de Metusalém, que viveu 969 anos. Então, por este texto, não dá para afirmar que as pessoas viveriam os 1000 anos aqui na Terra. Uma outra informação que o texto traz é que João viu tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Será que Deus colocaria tronos aqui na Terra para serem ocupados por aqueles que reinarão os 1000 anos com Cristo? Quando a Bíblia fala de julgamento, está se referindo ao julgamento final. Não existe 2 julgamentos. E o julgamento final acontecerá somente depois do milênio. Outra informação importante que o texto nos traz é que João viu almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Aqui o texto fala dos mártires, aqueles que foram torturados, que foram mortos de forma violenta, vivendo ali sem negar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Neste ponto, há uma outra confusão teológica, porque alguns dizem que só participarão da primeira ressurreição estes mártires citados aqui neste texto. Se fosse somente os mártires, este texto iria se contradizer com aquele que nós lemos lá de Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. É verdade o texto que eu citei aí alguns instantes atrás. E Paulo, ele estava lhe dizendo, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Note que o texto está dizendo os mortos, ele não está dizendo
os mártires, mas os mortos, né, que morreram em Cristo. O verso 17, ainda lá do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele acrescenta: depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Como a Bíblia é inerrante, aqui é uma questão de interpretação. Eu já disse que o julgamento acontecerá somente no final. E o próprio Jesus, ele disse isso conforme Mateus capítulo 19, verso 28. Jesus estava dizendo: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quando Jesus fala de regeneração, ele está falando de quando os salvos serão revestidos do corpo incorruptível e imortal, o que ocorrerá no momento da sua segunda vinda. É porque a primeira vinda de Jesus já ocorreu ali há quase mais de 2.000 anos atrás. Voltando ao texto de Apocalipse, capítulo 20, então o que precisamos entender é que João informa que viu os mártires, mas não informa que somente os mártires estavam lá. Aqui parece haver um destaque para estes homens e mulheres, né, que foram condenados e torturados e mortos de forma muito cruel. João estava então demonstrando que estas pessoas participaram da primeira ressurreição. Isso ainda é algo que vai acontecer. Um outro esclarecimento que quero dar é sobre o verso 5 de Apocalipse capítulo 20, quando João diz: o restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1.000 anos, até que se completassem os 1.000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos aqui se refere aos que morreram sem Cristo. Estes ressuscitarão somente na segunda ressurreição. Daí o verso seguinte, que é o verso 6 de Apocalipse capítulo 20, nos dá esta ideia. Veja o que diz o texto: felizes e santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante 1.000 anos. Notem que o texto não diz: felizes são os mártires que farão parte da primeira ressurreição. Mas ele fala: felizes os santos, se referindo aos cristãos convertidos genuinamente a Cristo. Pois somente através de Cristo é que nós somos santificados. Não há outra maneira de alguém se santificar, porque é através do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, é que uma vez, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, reconhecemos que somos pecadores, confessamos o pecado a Ele, então nós somos santificados. É desta maneira que nos tornamos santos. E são estes santos, que a Bíblia se refere que farão parte da primeira ressurreição, quando Cristo vier. Eu poderia gastar ainda muito tempo para falar sobre este assunto, mas o propósito de hoje é dar uma resposta à pergunta do tema, que é: o que você precisa saber sobre o milênio? Em primeiro lugar, nós precisamos saber que o milênio vai acontecer. As Sagradas Escrituras afirmam isso de forma clara no capítulo 20 de Apocalipse. Então nós precisamos saber e ter esta convicção, esta certeza de que o milênio será uma realidade. Isto vai acontecer. Em segundo lugar, precisamos saber que somente os salvos reinarão com Cristo durante estes 1.000 anos. Não há nenhuma possibilidade de uma pessoa não salva participar deste reino juntamente com Jesus. Em terceiro lugar, precisamos saber que todos que participam do milênio, estas pessoas estarão livres da condenação eterna. Os participantes do milênio têm a salvação garantida. O Apocalipse capítulo 20, verso 6, ele diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte,
mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Diante desta incontestável realidade, desta incontestável verdade, a pergunta que precisamos fazer para nós mesmos é: como podemos participar então da primeira ressurreição? O que nós precisamos fazer para fazer parte deste grupo que vão participar da primeira ressurreição? Lembrando que são aqueles que morrem em Cristo ou aqueles que estiverem vivos quando Cristo vier. A resposta para esta pergunta é: nós vamos então conseguir fazer parte da primeira ressurreição nos tornando um discípulo de Jesus, um cristão verdadeiro, autêntico. Por isso que Jesus deu a grande missão para a igreja, que está registrada no capítulo 28, verso 19 de Mateus, onde ele diz para que nós devamos sair então pelo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando estas pessoas a obedecer a tudo o que ele ordenou. E ele conclui dizendo: eu estarei para sempre com vocês até o fim dos tempos. Uma outra tradução diz: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Jesus deu esta missão para a igreja porque a missão dele ele cumpriu na cruz para a salvação de todos aqueles que nele creem. Uma vez que ele cumpriu com a sua missão, o que nos resta como igreja do Senhor Jesus é anunciar este evangelho salvador por todo o mundo, para que as pessoas se tornem discípulos dele e assim também alcancem a salvação. Esta é a missão da igreja. E eu pergunto para você que está me ouvindo aqui neste momento: você quer fazer parte deste projeto de Deus anunciando a palavra dele? Você quer fazer parte da primeira ressurreição e garantir o seu lugar no céu juntamente com Jesus, com seu Filho amado, seu Filho unigênito que veio a este mundo para nos salvar? Se você ainda não tomou esta decisão de seguir a Cristo, de se tornar discípulo de Jesus, você precisa tomar esta decisão urgente e continuar caminhando com Jesus e perseverar até o fim, porque Jesus diz que serão salvos os que perseverarem até o fim. É o que ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas os que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Eu quero orar para que Deus lhe ajude a caminhar nesta direção apontado pela palavra e para que você faça parte deste grupo de pessoas que participarão da primeira ressurreição e estará reinando com Cristo os 1000 anos e reinando depois eternamente nos céus, onde todos os salvos vão estar ali na presença de Deus, glorificando a Ele e desfrutando de todas as bênçãos que estão lá. Oremos ao nosso Deus. Senhor, eu te agradeço por esta palavra que o Senhor tem revelado aos nossos corações. E, ó Deus, como é bom saber que um dia nós vamos sair deste mundo mau e que vamos estar junto com Jesus, ali reinando durante 1000 anos, como se fosse, ó Deus, um ensaio para vivermos o restante da vida eternamente, uma vida que nunca se acabará diante do Senhor, ó Deus, na cidade que o Senhor preparou, aquela maravilhosa que João contemplou e que ele registrou no livro de Apocalipse. Meu Deus, diante desta palavra reveladora, abençoadora, eu peço que o Senhor esteja ajudando estas pessoas que me ouvem nesta hora. Ó Deus, que ainda não tomaram a decisão de seguir a Cristo, que estas pessoas façam isso neste momento, que convide Jesus para habitar em seus corações e que assumam um compromisso de ser discípulo de Jesus e seguir a Ele perseverando até o fim. Ajude, ó Pai, estas pessoas a tomarem esta decisão e seguir este conselho do Senhor. Abençoe, ó Deus, aqueles que já estão seguindo, como disse Jesus, que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, que não venha esfriar, ó Deus, o amor daqueles que estão seguindo a Ti, mas que possam perseverar até o fim e assim fazerem parte deste grupo maravilhoso que é o da primeira ressurreição, que vão reinar com o Senhor e com Teu Filho Jesus Cristo. Meu Deus de poder, eu rogo ainda nesta hora,
para que o Senhor estenda as tuas mãos sobre aqueles que estão enfermos. Toca, meu Deus, nesta enfermidade, tira este mal do corpo, desde a cabeça à planta dos pés. E que os teus filhos tomem posse da bênção nesta hora e glorifiquem ao Senhor, porque é o Senhor que cura, é o Senhor que abençoa. E eu peço ainda que o Senhor estenda as tuas mãos para multiplicar o pão de cada dia e assim abençoar os teus filhos em tudo aquilo que eles fazem, como o seu trabalho, como os seus negócios. Meu Deus, faça esta obra em favor de todos os teus filhos, através da obra que o Senhor pode fazer, sobrenatural, que só o Senhor pode fazer. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. E eu peço que você compartilhe esta mensagem, multiplique, mande para os seus amigos, porque é uma mensagem poderosa de salvação, apontando para aquilo que vai ser no futuro, quando Jesus vier para nos buscar. E se você não se inscreveu no canal Palavra de Vida, se inscreva. Tem um logotipo, uma marca ali no lado direito, na parte inferior do seu vídeo. Se você clicar ali, vai te levar para o local onde você vai se inscrever. E quando você se inscreve no canal, você fortalece o canal e a mensagem vai ser divulgada para mais pessoas pelo YouTube. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até em breve, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e a todas.